Beleza. Pessoal, na primeira parte eu trouxe reflexão sobre 2 capítulos do livro. São capítulos importantes, mas agora eu vou entrar em 2 ou 3 capítulos, se possível, se der tempo, que são os meus favoritos. São os que eu penso que são os mais importantes, por conta da influência hoje disso e como isso tem entrado na igreja sem a gente perceber. Primeiro, membresia quantificada. Bill Churran fala que hoje vivemos tempos no qual os números têm sido mais importantes do que as pessoas. Isso provoca alguma coisa em você? Veja a fala dele. Ele diz que hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais. Há pessoas que acham que são importantes porque têm muitos seguidores nas redes sociais. Já viu isso ou não? Tem uma vez que alguém veio se apresentar para mim e já veio todo arrogante assim, olá. Eu falei, opa, tranquilo, mano, prazer e tal. Qual que é o seu nome? Você não me conhece? Eu falei, não conheço, né, mas devia, não sei, né? Não, sou tal pessoa, tenho 500 mil seguidores. Eu falei, então tá, que legal, parabéns, né? Mas as pessoas, às vezes, por causa desses números, acham que todos são obrigados a conhecê-los. Acham que são mais importantes que os demais. Porque hoje os números têm sido supervalorizados. Se perguntar para a juventude, né, o que eles querem ser de profissão, muitos vão falar influenciadores, youtubers e assim por diante. Porque isso tem sido destacado. Vocês abrindo aí, ligando a TV, não sei quem que faz isso, eu não assisto muita TV, mas ligando a TV, os programas de TV hoje têm sido cada vez mais presentes com influenciadores e pessoas das redes sociais. Já viram isso ou não? Antes eram os artistas, jogadores de futebol, agora cada vez mais influenciadores vão ganhando espaço dos mais diversos segmentos. Por que isso? Por causa da força dos números. Agora a pergunta é, isso tem entrado na igreja? O que você acha? Mais do que deveria, né? Tempo atrás, conversando com um pastor que é amigo meu, um pastor muito conhecido por outros pastores, ele contou que uma igreja mandou mensagem para ele, falou assim, pastor, queremos uma sugestão de um pastor para a juventude aqui, pastor de jovens para a nossa igreja. Ele falou, olha, eu tenho uma sugestão, esse pastor aqui, pastor jovem, atuante, cara, é um pregador da palavra, crente, dedicado ao Senhor. Aí eles responderam, puxa, pastor, esse não dá porque ele tem muito pouco seguidor no Instagram. A gente precisa de tantos seguidores, pelo menos. Aí ele falou, gente, então, desculpa, mas nossos parâmetros estão diferentes. Não é esse o parâmetro que eu sigo. Hoje está isso, gente. Igrejas que, para avaliar o pastor no processo de sucessão, estão olhando os índices nas redes sociais. Veja, é algo que até é compreensível quando é lá fora. Eu vi um tempo atrás uma editora cristã, né? Que a única coisa que pedia, não pedia nem currículo, pedia só o número de seguidores em cada rede social. Editora cristã. Mas como editora, eu até olho e falo, até relevo, né? Puxa, eles precisam se manter, né? Agora, igreja olhando para isso como principal é assustador. Tempo atrás, eu vi um pastor de outra denominação, Eliseu Rodrigues, começou a me seguir. Botei para seguir de volta e apareceu um vídeo muito interessante dele. E achei interessante a fala dele. Ele falou assim, olha, o pessoal que trabalha aqui para mim no marketing, porque ele já tem muitos seguidores e tudo. O pessoal que trabalha para mim no marketing chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não pode falar sobre esse assunto, quando você fala, você perde seguidores. Diz aí que falou assim, então eu vou falar sobre isso mesmo. Por que eu vou ter que ser seguido pelo que mais atrai as pessoas? Eu não estou aqui para todo mundo gostar de mim. Nem Jesus, todo mundo gostava dele, né? E se tem alguém que as pessoas deveriam gostar, é Jesus. Então, não estou aqui para isso. Me chamou a atenção. Ao mesmo tempo, nós estamos expostos. Mesmo que ele tenha falado isso, ele está lá no Instagram, está no YouTube, está exposto. E hoje nós vivemos numa situação complexa. Falando com o Rafa hoje sobre isso, ele falou, puxa, pastor, às vezes a gente quer ir contra o sistema, mas a gente está tão inserido no sistema que é difícil de ir contra. E realmente, eu falo sobre isso. Ao mesmo tempo, eu tenho Instagram. Não é uma contradição,
mas eu saber o nível que eu devo dedicar minha vida a isso ou não. Tempo atrás, meus alunos falaram assim, pastor, você tem que criar um canal no YouTube, gravar vídeo, vai bombar, vai ser legal o negócio. Aí criei lá um canal, comecei a gravar vídeo, e eu estava lá gravando vídeo, quando de repente eu olhei para fora do meu escritório lá em Curitiba, né? Era com vidro, vi meus filhos lá brincando, meus filhos vinham no vidro e botavam a mão assim, me olhavam. Falei, cara, o que eu estou fazendo? Será que é nisso que eu quero investir meu tempo? Será que esse é o momento para isso? Larguei, até hoje deve estar lá o canal, mas eu entendi que havia algo maior. Está tudo bem quem dedica a sua vida a isso, tem lá o Iago Martins, Bibo, eu gosto muito deles, mas não é para todo mundo, e não é nisso que a gente deve se dedicar. Será que isso é o mais importante? Será que os números são mais importantes? Somos tentados até a pregar segundo as métricas, do jeito que engaja, pensando nos cortes. Hoje, com a internet, com a IA, com tudo que a gente tem de ferramenta, eu consigo olhar o que dá mais engajamento, que as pessoas gostam de ouvir, e eu posso decidir pregar aquilo que agrada aos ouvidos. Mas aí eu não vou estar pregando aquilo que Deus quer falar através de mim. Diante disso, surgem problemas, os problemas dos números. Há os pastores quantificando, os membros quantificando, e assim é uma dificuldade. Os membros, muitas vezes, quantificando, decidem se tornar números. Olham para as igrejas e vão para aquelas igrejas gigantes para serem apenas mais um número. Eu tenho um amigo que, tempo atrás, ele servia numa igreja pequenininha, gente. Servia, era bênção, atuava em 2 ministérios. Ficou cansado, saiu. Quando eu vi, foi para uma grande igreja. E eu cheguei e perguntei, cara, você está indo na igreja? Estou indo em tal igreja. Falei, que bênção, o que está te acompanhando lá? Ninguém eu nem quero, e é por isso que eu estou lá. Que lá eu entro, ninguém me dá oi, ninguém olha para mim e eu vou, sento e vou embora, e ninguém fala comigo. É isso que eu quero, eu não quero ser visto. Meu irmão, sabe o que ele se tornou? Apenas um número. Apenas mais um na multidão. Isso não é essa igreja. Essa igreja é ser notado, é ser parte de um corpo, mas tem pessoas caindo nesse erro. Ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que não fazem parte da igreja e falam, não, eu não preciso porque eu sou a igreja. Não, meu irmão, sozinho você não é igreja. Somos igreja quando estamos unidos em Jesus Cristo. Assim surgem problemas, porque cada vez mais as pessoas, se vendo como números, não entendem a importância de estarem conectados com a igreja local. E aí vão migrando de lugar em lugar, conforme algo desagrada, pensam, é só ir para a próxima. É a liquidez que fala Bauman. É só o pastor falar algo que desagrada, que ele pula para a próxima. É só ele brigar com alguém, pula para a próxima. Tempo atrás, lá em Curitiba, uma jovem veio se aconselhar. Ela falou, não, eu briguei com tal pessoa. E eu falei, o que você vai fazer em relação a isso? Eu vou mudar de igreja, né? Falei, meu Deus, dentre todas as opções, conversar com ela, evitar, ou né, tanta coisa poderia fazer. Não, eu vou mudar de igreja para nunca mais vê-la. E muitos têm essa lógica, gente, porque não valorizam o que é ser igreja. E aí buscam na internet. Por que tem tanta gente buscando pregação na internet? Já parou para pensar? Porque você consegue selecionar aquilo que você quer. Aquilo que agrada aos ouvidos. Segundo Timóteo 4,13 já nos avisa, virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Veja a conexão disso com a pregação da positividade. Conforme as pessoas se veem como um número e se permitem ser apenas um número, surgem esses problemas. E criam uma ilusão para si mesmo. Meu amigo Rodrigo Bibo, ele é um pregador de internet muito forte, tem força na internet. Mas interessante, quando perguntaram para ele numa entrevista, qual a diferença de um pregador da internet para o pregador, pastor da igreja local, ele falou, o pastor da igreja local é insubstituível. Porque quando alguém sofre, é o pastor que está lá do lado dele.
Quando alguém casa, é o pastor que faz seu casamento. Quando precisa de conselho, é aí que está. Quando morre alguém da sua família, é o pastor que vai lá, abraça e está junto no sofrimento. É isso ser pastor, não é, Felipe? É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Vida de pastor não é fácil, gente. Quem é pastor aqui sabe. Às vezes, no mesmo dia, faz casamento e faz velório. Eu, num dia só, fiz velório e aniversário de criança. Gente, porque a gente está junto, sofrendo e se alegrando. Agora, tem muitos que perdem a oportunidade de ter um pastor na sua vida, iludidos com os pregadores virtuais. Como é triste quando a gente ouve isso. Eu lembro de uma aluna na FAUAPAR, que eu perguntei, quem é o seu pastor? Ela falou, meu pastor é fulano de tal. Eu falei, fulano de tal, seu pastor? Puxa, mas ele não é de outra cidade? Ela falou, não, eu nunca conheci ele pessoalmente, mas eu sigo na internet. Eu falei, então ele não é seu pastor? Ele é um pregador que você segue? Você não tem pastor, então? Qual igreja você está? O que está acontecendo com a sua vida? Ela achou que estava tudo certo, mas não, gente. Veja, pessoas que estão entrando num grande erro. E às vezes a culpa é nossa. E eu me coloco aqui como pastor, que muitas vezes é nosso erro. Um amigo meu, pastor também, errou quando teve a oportunidade de mostrar a diferença de um pastor verdadeiro por um pregador de internet. Ele, pregando na sua igreja, encerrou a pregação, veio um rapaz. E aí falou assim, pastor, eu gostei muito da pregação, pastor, mas o fulano de tal da internet, ele prega diferente nesse texto. Ele falou, é? O que ele fala? Fala isso, isso. Então tá bom, meu irmão, muito obrigado. Pregou novamente outro texto, lá veio o rapaz. Falou de quem? O fulano de tal. Terceira vez, quarta vez, o pastor começou a se irritar. O amigo esse sumiu da igreja. Aí ficou até feliz que não viu mais o rapaz. De repente a mãe do rapaz liga, pastor, meu filho não está indo na igreja porque ele está doente. Tem como o senhor vir e visitar ele? Sabe o que ele respondeu? Manda ele ligar por fulano de tal. Teve a oportunidade de ir lá visitar e falar, meu irmão, eu sei que você segue o fulano de tal, mas sou eu que estou aqui. Porque eu sou seu pastor, estou aqui para te cuidar. Porque é uma responsabilidade que Deus colocou na minha vida. Gente, estamos aí para cuidar. Esse mundo carece de bons pastores, de pessoas que cuidem de verdade. Que não vejam as pessoas apenas como números. Porque é isso que o mundo faz. Ah, tal irmão saiu da minha igreja, mas não tem problema, tem outro chegando. Meu irmão, não veja as pessoas da sua igreja como número. Se preocupe com as ovelhas perdidas. Se preocupe com quem está sofrendo. Quando eu entender isso, eu vejo a relação com outro problema que está em outro capítulo do livro. Os confessionários virtuais. Confessionário virtual, ele surge por uma situação que é o consumo atual. Hoje vivemos numa sociedade do cansaço que é uma sociedade consumista. O consumo. Hoje o mundo é um mercado onde se expõe, vende e consome intimidades. É um mundo marcado pela pornografia, um mundo marcado pela exposição demasiada. Surgem formas de comercializar cada vez mais inovadoras a intimidade. É ou não é? Surge hoje meios como OnlyFans. Não vou perguntar quem já ouviu falar, senão vocês vão, né? Isso aí, sabe o que é esse negócio, gente? Onde pessoas expõem seu corpo em troca de dinheiro por mensalidades. Um amigo meu que não é cristão, mas entrou num negócio desse, uma vez me ligou. Não é cristão, é ateu, gente. Mas me ligou, cara, você já ouviu falar desse negócio? Falou, eu estou preso nesse negócio, estou viciado em pornografia. Preciso me libertar desse negócio. O problema é que eu falo a solução e ele não quer, que é Jesus Cristo. Mas tem gente presa nisso, gente. Presa porque é uma lógica de consumo. Tempo atrás, um amigo meu que é pastor criou um Instagram. Botei para seguir ele. Tempo depois, sumiu o cara. E eu procurava, não achava, pensei, meu Deus, não estou... O nome do cara, será que botou um nome diferente, um apelido, né? Eu falei com ele, cara, não estou te achando no Instagram. Ele, não, apaguei esse negócio. Eu falei, apagou, mas você fez faz pouco tempo? Ele falou, apaguei.
Por que você apagou? Cara, começava a mostrar um monte de mulher dançando lá com pouca roupa. Aí eu apaguei, né? Eu falei, não, depois de um tempo, o algoritmo vai descobrindo o que você gosta e vai te mostrando, né, a partir disso. Ele falou, mas é isso que eu gosto, pô. Eu gosto de mulher, ué. Se eu tirar esse negócio, o negócio vai descobrir que eu gosto, vai mostrar cada vez mais. Ele está errado? Não está errado não, gente. Ele viu que não ia ter força e apagou. Agora tem gente que acaba se perdendo. Hoje vivemos nesse mundo do consumo. Só que olha que loucura, além da pornografia do corpo, que é expor o corpo mais do que deveria, existe uma pornografia, segundo Bill Churran, que é diferente, é chamada pornografia da alma. Olha que loucura isso. Pornografia da alma. Ele diz, assim como existe a exposição do corpo demasiado, existe a exposição da alma. Pornografia é expor o corpo mais do que devo, considerando o ambiente para quem, quando, onde e como. Perfeito? Isso é pornografia. Se eu tirar minha roupa, não vou fazer isso, tá, gente? Se eu tirar minha roupa agora, isso é pornográfico. Por quê? Porque eu não devo expor meu corpo tanto assim, nesse momento, nesse ambiente. Da mesma forma, existe a pornografia da alma, que quando eu exponho a minha alma de forma indevida no ambiente, não é um ambiente para isso e eu exponho. A exposição da alma. Veja um exemplo disso, né? Tempo atrás eu fui num congresso de líderes de jovens. Vários líderes de jovens. E aí separaram lá o congresso em grupos e falaram, agora se apresentem, fala seu nome, cidade de onde vem e alguma coisa sobre você. E aí foram. Sou Vilibaldo, sou de Curitiba e eu faço história e teologia. Na época eu era seminarista. Foi. Chegou num rapaz, ele falou, meu nome é tal, sou de não sei onde. E eu fui abusado quando era criança. Todo mundo ficou em choque. Gente, a primeira informação que ele trouxe é essa. Ali é o ambiente para ele trazer essa informação. Por que ele fez isso? Por que tem pessoas abrindo lives no Instagram, chorando e contando traumas da infância? Por que existe a pornografia da alma? Por falta, muitas vezes, de compreensão do espaço certo para abrirmos a nossa alma. Os confessionários virtuais surgem quando não há compreensão do valor de um confessionário de verdade. Um gabinete pastoral de verdade. E nós estamos numa função para ouvir as pessoas. O pastorado tem uma importância. Pode passar 2 slides. No livro é dito, em tempos de positividade, a negatividade do aconselhamento pastoral, tendo a Bíblia como orientação, é algo cada vez mais raro e, portanto, cada vez mais necessário. Porque hoje as pessoas expõem na internet, porque elas precisam botar para fora, só que tem um problema na internet. A internet não confronta, a internet consome. A internet não ajuda, não direciona, ela apenas assiste. Nós, no gabinete pastoral, temos oportunidade de ouvir e direcionar. Ouvir e cuidar, ouvir e aconselhar, ouvir e questionar também, quando necessário. Gabinete pastoral tem um valor gigante, gente. Mas hoje as pessoas não têm aproveitado. Gabinete pastoral. Veja, hoje em dia gabinete pastoral se torna sinônimo de problema até, né? Não, isso aí, dá um gabinete isso aí, cara. Não faz isso aí não. Né? Como se fosse um problema, né? Gabinete pastoral é bênção, é espaço para abrir o coração, para compartilhar a vida. Só que tem igrejas hoje sem isso. Mas eu digo, gente, igreja que não cuida de vidas não é igreja. Igreja pode ter muita coisa. Pode ter evento, pode ter festa, mas igreja que não cuida de vidas não é igreja. É igual um exemplo que um amigo meu uma vez deu, eu gosto desse exemplo. Quem aqui gosta de churrasco, levanta a mão. Olha, tem que perguntar quem não gosta, né? Todo mundo gosta de churrasco. Agora pergunto, quem gosta de sushi, levanta a mão. Tem alguns que, tem uns que gostam. Churrascaria com sushi é bom, né?
A gente come um, come o outro. Eu gosto dos dois, aproveita. Agora, já pensou se vai numa churrascaria e não tem carne? Churrascaria pode ter sushi, agora não pode não ter carne. A pessoa senta lá, esperando lá, vira as carnes, aí chega o garçom. Pois não, o que eu posso trazer? Não, eu quero carne. A carne está em falta. É só salada hoje. Só uma salada e um sushizinho. Olha, eu gosto de sushi, mas eu vou na churrascaria para comer carne. Churrascaria sem carne não é churrascaria. Igreja, as pessoas vêm para serem cuidadas. Tudo bem, tem evento, bênção. Tudo bem, tem festa, muito bom. Mas as pessoas precisam ser cuidadas. E se não cuidarmos, a igreja deixa de ser igreja. Existem confessionários virtuais, porque as pessoas não estão aproveitando o espaço adequado. Tiago 5,16 fala, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Pecou, errou, confesse seu pecado, abra o coração para alguém de confiança, para o seu pastor. Está com uma dificuldade, precisa de oração, abra o seu coração. Tem algo te incomodando, mas o problema é quando não se sabe para quem abrir o coração. Aí surgem esses problemas, essa pornografia da alma. Mas há também um outro problema, além da quantificação, além da pornografia da alma, além desses confessionários virtuais, que é o último que eu gostaria de abordar aqui com mais detalhe. Pastores cansados. Quando lancei esse livro, lancei na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em Foz do Iguaçu. E eu lembro que lancei lá, a editora estava lá, e o pessoal da editora comentou, pastor, muita gente está vindo ver, e quando vê o livro, olha, Igreja do Cansaço, e fala assim, eu estou cansado. Há muitos pastores cansados, sem saberem o porquê. Mas há uma razão. Estamos numa sociedade do cansaço, gente. Uma sociedade que pesa e tem trazido esse peso para nós. Como eu falei para vocês, a Sociedade do Cansaço, o livro do Byung-Chul Han, em inglês se chama Burnout Society. Por quê? Porque Byung-Chul Han percebeu que hoje o maior problema de saúde é a saúde mental. O maior problema de saúde hoje é a saúde mental. Veja, na sua obra de 2010, que é Sociedade do Cansaço, ele começa falando assim, visto da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Ele escreveu isso em 2010, tempo depois veio a pandemia. E eu lembro que eu reli durante a pandemia, eu pensei, cara, ele errou feio, né? Início do século XXI é marcado pelo vírus, coronavírus. Mas a pandemia veio e foi. Mas uma das principais marcas que a pandemia deixou foi abrir os olhos das pessoas para os problemas mentais. Pandemia, gente, não tinha consultório de psicologia suficiente para atender as pessoas. Os psicólogos começaram a fazer consulta online e não dá conta de tantas pessoas com dificuldade. E as sequelas vêm até hoje. A ONU diz que a doença do século é o quê? Sabe ou não? Ansiedade. E continua sendo. Há um problema, e isso não é à toa. Byung-Chul Han diz que isso é fruto da sociedade sendo moldada de tal forma que conduz para isso. É uma sociedade do burnout. Por isso há tantas pessoas com síndrome de burnout. Byung-Chul Han diz, o síndrome de burnout é um infarto da alma. É quando você trabalha tanto e se esgota de dentro para fora que a sua alma tem um infarto. E isso muitas vezes acontece com pastores, por quê? Porque pastores atuam, trabalham sem parar, iludidos por uma lógica errada.
Assim como existe a ideia equivocada da infalibilidade papal, sabe isso ou não? Papa é infalível. Existe a ideia da infalibilidade pastoral. E às vezes os pastores recebem esse peso e conduzem ali. E fingem serem perfeitos. Fingem não terem dificuldades. Ou não aceitam os sinais do cansaço e da dificuldade. Conheço um pastor que tempo atrás teve um apagão, gente. Ele não sabia onde ele estava, não sabia por um tempo quem ele era. E a família ficou assustada. Falou, pastor, você precisa pisar no freio. Não, logo eu já estou bem, logo já estou de volta. E não pisou no freio. Quando viu, o pastor estava falando coisas que não faziam sentido. A igreja tem que fazer o quê? Obrigou o pastor a tirar férias. Porque ele não soube quando pisar no freio. A gente precisa aprender também a pisar no freio, gente. A olhar nossa vida e saber quando parar com certas coisas. Mas a gente tem isso, ainda mais sendo homens. A ideia da infalibilidade masculina. Não, sou eu que carrego a minha família. E assim a gente entra numa ilusão. Tempo atrás eu lembro que eu fui numa festa de casamento. E aí chegou atrasado lá um amigo meu com a família dele. Ele e a esposa grávida. Sentou do meu lado. Falei, como é que você está? Trabalhei mais de 20 horas seguidas. Falei, é? Ele esperava que eu desse parabéns para ele. Falei, é? Por quê? Aí ele falou, não, porque minha filha está chegando. E eu preciso de dinheiro para sustentar minha filha. E eu falei, eu acho que sua filha precisa de um pai também. Cuidado, cara. Cuidado. Tem pessoas exagerando sem perceberem que estão se destruindo. Numa lógica equivocada, de peso. E pastores assim. Pastores com agendas tão cheias que não dão espaço para o descanso. Que não tem nenhuma brechinha na agenda, tudo fechado. E que não aprendem a dizer não. Dificuldade de falar não, né, gente? Que não colocam na agenda o mais importante, família. E aí, quando vê, não sobra tempo nenhum para a família, para a oração, para a leitura da palavra. Eu aprendi com alguém que dizia assim, que ele colocava na agenda o tempo da família. E aí, quando alguém convidava ele para algo, ele olhava lá, estava lá, família. Falava, meu irmão, não posso, já tenho um compromisso para esse horário. Não precisava falar que é família, é um compromisso. Porque às vezes as pessoas não entendem. Não, o meu compromisso é família. Não, mas é só achar outro horário. Porque coloca a família em segundo plano. Precisamos aprender. No livro Super Ocupado, Kevin DeYoung abre o coração, gente. É um livro muito legal. Ele fala, estou escrevendo esse livro não porque eu sou o melhor exemplo disso, mas escrevendo eu consigo aprender para ajudar outros e a mim mesmo. Kevin DeYoung escreve a obra e ele diz que hoje, pelo menos nos Estados Unidos, a situação de estar ocupado demais mata mais cristãos do que balas. Tem mais cristão morrendo por suicídio, por infarto, por problemas dos mais diversos, do que cristãos morrendo por tiro nos Estados Unidos. Eles são mais perigosos a si mesmos do que os bandidos. Olha que loucura isso. Por isso precisamos aprender a dizer não. Hoje estou aqui, disse sim para o meu amigo Rafael, disse sim ao pastor Felipe, graças a Deus por isso. Mas eu aprendi a dizer não. Porque se eu disser sim a todos os convites, eu não vou dar conta de cuidar da minha família. Se eu disser não, se eu disser sim a todos os convites, eu não vou cuidar devidamente da minha igreja. Teve gente que no intervalo eu estava inclusive comentando isso. Estou aqui, gente, pela graça de Deus. Graças a Deus é mais perto, né? Quando o Rafa me convidou, eu estava em Curitiba. Agora Maringá é mais pertinho. Mas eu estou ali há 2 meses. Se eu encher minha agenda de coisa, eu não cuido da igreja nem da minha família, que está numa situação o quê? De se acostumar com o novo momento. Meus filhos com saudade dos amigos. E eu recebo alguns convites. Essa semana eu recebi um convite de uma igreja de Curitiba, uma igreja grande.
querendo que eu falasse aos homens sobre a igreja do cansaço. E eu disse não. Por que adianta eu falar sobre a igreja do cansaço para vocês se eu não viver esse negócio? Se eu for alguém vivendo uma vida de cansaço. Por isso eu aprendi a dizer não. Precisamos aprender a dizer não. E mais, precisamos perceber quem nós somos. Senão a gente vai acabar confundindo nossa identidade e nossa função. Nossa função aqui, há muitos aqui têm a função pastoral. Quem aqui é pastor? Levanta a mão. Mais correto é dizer que nós estamos pastores. Por quê? Nossa identidade não é sou um pastor. O que eu sou é filho de Deus, graças a Deus por isso. Mas eu estou pastor enquanto Deus assim me permite. Agora todos têm sabedoria de pensar dessa forma. Viktor Frankl diz que muitas pessoas entram numa neurose dominical, que no domingo passam mal porque não estão trabalhando. Olha só. Da mesma forma, os índices de depressão crescem drasticamente entre os que se aposentam. Sabiam disso? Quem se aposenta logo na sequência costuma entrar em depressão, porque é acostumado a trabalhar e não sabe o que fazer além de trabalhar. Percebe que não trabalhava para viver, mas vivia para o trabalho. E muitos pastores não conseguem pisar no freio, nem ver a hora de parar, porque acham que se não estiverem à frente de uma igreja, não tem mais valor. Saber pisar no freio, saber parar, é uma sabedoria necessária em tempos de igreja do cansaço. Precisamos perceber que mais importante do que aquilo que eu faço é quem eu sou diante de Deus. E há um texto muito importante que eu vou pregar amanhã à noite na minha igreja, inclusive, que é 1 João 3. Começa assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Quem nós somos realmente? Filhos de Deus. Não por merecimento, não naquela lógica, eu posso todas as coisas porque sou filho de Deus, não. Tudo que eu tenho é graça e misericórdia, inclusive ser considerado filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Mas é aí que está a minha identidade. Não me achar melhor do que alguém. Eu sou pastor. Não. Mas olhar e agradecer a Deus por quem eu sou através de Jesus. Muitos têm se perdido nisso, confundindo função com identidade. E por isso têm se tornado pastores cansados. Achando que seu valor está enquanto produz. Quando na verdade o mais importante é estar conectado com aquele que nos chamou. Gente, eu estou à frente de uma igreja aprendendo. Eu vim aqui palestrar aquilo que eu já aprendi, mas continuo aprendendo. E com certeza tem muito a aprender com os irmãos aqui. Estou à frente da igreja há 2 meses somente. Passei 10 anos como pastor auxiliar do pastor Ilquias, da Igreja Batista Lindóia. 2 meses aqui à frente da igreja. Na minha cabeça eu queria mostrar serviço. Por quê? Para mim mesmo, não é nem para os outros. Mostrar serviço, visitar, aconselhar, fazer acontecer, mudar as coisas. E um amigo meu lá, que já é pastor há mais tempo em Maringá, chegou para mim e falou: Vili, posso te dar um conselho? Você deve estar louco para fazer um monte de coisa. O mais importante é enxergar o que Deus está fazendo e participar da obra de Deus. Não é o quanto nós fazemos, gente, que importa. Mas é para quem nós fazemos. Isso é o mais importante. Amém? No livro tem outros capítulos que a gente não vai conseguir entrar agora, mas há o capítulo Novas Idolatrias, que eu falo sobre as idolatrias políticas na atualidade, questiono alguns ídolos que algumas pessoas acabam tendo, e como nós somos presos pela rede social aquilo que nós acreditamos, não só politicamente, mas de várias formas. No capítulo Performance e Imagem,
eu explico como hoje, muitas vezes, a gente se conduz por uma performance, querendo performar na igreja, no culto. E isso conduz muitos ao jeito de falar, a como expor. E realmente, né, gente? Vocês já viram aquele cara que começa a pregar, e aí quando ele prega, tu vê assim, mas ele está imitando tal pessoa? Você já viu ou não? Lá na igreja que eu era de Curitiba, eu lembro que tinha um rapaz lá que foi pregar pela primeira vez no domingo. Ele pregava às vezes no sábado, nos jovens. Foi pregar no domingo, e ele foi e tal, começou a falar. Eu fiquei olhando assim, eu conheço esse jeito. Aí ele, não, porque não sei o quê. Daí ele falou, porque no grego, no grego, tal coisa. Aí olhou para mim assim, pastor Vili, é isso? Aí me perguntou assim, sem falar nada, eu falei, eu sei lá. Eu sei lá, eu não sei isso aí não. Aí ele desarmou assim, falou assim, gente, eu estou tentando fazer algo, me deixe, eu vou falar do meu jeito. Começou, aí parece que daí despertou. Aí começou a contar a história. Cara, foi uma bênção. Ele estava querendo ser eu. E aí eu conversei com ele, cara, pastor, eu tentei pregar como você prega, mas não é o meu jeito. Eu falei, meu irmão, mas quem disse que tu tem que pregar como eu? Foi bênção você falando do seu jeito, cara, é isso que a igreja precisava ouvir. E às vezes a pessoa fica lá tentando performar alguma coisa, não é. Deixa Deus te usar do seu jeito. Força dos algoritmos. Hoje existe a força dos algoritmos. Os algoritmos escolhem por você sem você nem perceber. Você abre lá Netflix, você quer que apareça logo o que é para você assistir, é ou não é? Você abre o YouTube, quer que apareça o vídeo que é para você assistir. Quem que decide? Tem alguém decidindo e não é você. Tem alguém decidindo por você e você nem percebe. Há um efeito disso, que é o que eu trabalho também no fim do livre-arbítrio. A gente está entregando nossa liberdade de escolha nas coisas, não está nem percebendo. Está sendo guiado pelas máquinas e algoritmos, sem perceber que por trás deles tem quem cria o algoritmo. Existem valores, existem intenções que a gente não percebe. Tudo isso faz parte de uma sociedade moldada para o cansaço, que nós como igreja, se não cuidarmos, vamos acabar caindo. Conversando com o Rafa aqui no intervalo, e o Rafa falou, pastor, impressionante que é algo que a gente tem que ser resistência, senão a gente se afunda nisso. E é a realidade, gente. É a tendência do mundo. Se a gente soltar um pouco a corda, a gente cai. Bill Churran é muito crítico de algumas coisas também, que eu não abordo no livro, não vou mentir para vocês, que eu tenho aprendido. Coisas que eu olho para a minha vida e eu digo, preciso cuidar para não vacilar. Saber dormir na hora certa. Não ficar consumindo coisas na internet que não agregam nada. Mas veja, tudo isso é com cuidado diante da responsabilidade que eu tenho perante Deus. Últimas perguntas para a gente pensar aqui, que eu gostaria de fazer. Primeira, você tem com quem abrir o coração? Falamos dos confessionários virtuais, mas lembrando do nosso irmão, o irmão comentou ali, precisamos uns dos outros. A gente precisa estar junto, abrir a agenda uns para os outros. Você cuida de um monte de gente, tudo bem, mas tem alguém que cuida de você? Tem alguém para você abrir o coração e compartilhar? Pastor, às vezes, tem esse mal. Eu lembro quando eu estava no seminário, um morador lá do internato, que eu morei no internato, Felipe também, né? Dá para escrever um livro, né, sobre o internato falando nisso, né, um parênteses. Dá um bom livro de literatura aí. Mas lá no internato alguém chegou para mim e falou, aprenda o que meu pastor me ensinou. Pastor não tem amigos. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, mas o meu pastor ensinou o contrário. Ele falou, pastor precisa de amigos. Eu acho que eu preciso de amigos. E até hoje eu tenho bons amigos. Felipe, Germano, muitos que moraram lá. São bons amigos, pessoas com quem eu posso contar. Pastor precisa de amigos. Pessoas para abrir o coração. Veja, abrir o coração deve ser com a pessoa certa, na hora certa, da forma certa. Por isso, muitas vezes, nos fechamos, ao invés de buscarmos oportunidade de nos abrirmos. Precisamos de espaço de confiança para abrirmos o coração e não ser uma pornografia da alma. E, às vezes, as pessoas não abrem o coração por medo, por alguém já ter
aberto suas intimidades que não deveria. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Segunda pergunta: você tem tido sabedoria para dizer não? Dizer sim para alguns compromissos é dizer não para a sua família. Até mesmo bons compromissos, se em excesso, podem não ser bons. Um exemplo que eu botei aqui. Tempo atrás eu fui no Legendários. Tem algum Legendário aqui ou não? Olha lá, Legendário. Eu fui nesse negócio, eu não sou ativo no Legendário, não vou mentir não, meu irmão, não sou ativo nesse negócio não. Mas eu fui porque muitos alunos meus eram, e ficaram me incomodando até eu falar que eu ia. Mas me incentivaram também, não vou mentir. Quando eu falei que eu ia, me pagaram Legendários para mim, que não é barato esse negócio. Tenho 4 filhos, não dá para ficar indo em Legendário, não é fácil não. Pagaram o aluguel das coisas lá, tem que ter as botas, os negócios, beleza. Fui no tal do Legendários. Um amigo meu, muito querido, chegou a ser funcionário do Legendários, me incentivava muito, ficou muito feliz. Eu fui. Aí fui no Legendários, fiz lá o percurso, tudo. Aí acabou, aí falaram assim, bom, agora, essa semana vai ter o jantar do Legendários. Aí tal dia vai ter o churrasco dos Legendários. Aí não sei o que vai ter o almoço dos Legendários. Eu falei, mas isso aí é tudo com a família. Não, só os Legendários. Eu falei, mas eu subo a montanha para melhorar com a minha família. E você quer que numa semana eu me ausente? Acabei de subir a montanha, você quer que eu me ausente 3 vezes na semana da minha família que eu fiquei um tempão sem ver? Eu falei, não vai dar certo esse negócio, não. Por quê? Porque compromisso, mesmo que seja bom, pode ser um problema. O Legendário lá era bênção na vida de muita gente. Bênção, ótimo, maravilha. Só que agora na minha vida não estava fazendo sentido, por quê? Porque eu estava vendo o tempo com a minha família como mais importante. Eu já estava atuando no ministério e outras coisas. Então, às vezes, tem coisas que até podem ser boas, que em excesso se tornam um problema. Gente, cuidar da igreja é bênção de Deus, é a nossa responsabilidade. Mas se você não separar um tempinho para a sua família, aquilo que é bênção se torna um problema. Você tem dito não quando é necessário dizer não? Você sabe dizer não ou diz sim para tudo que vem para você? Cabe a gente pensar. Cabe a gente se questionar e colocar diante de Deus. Diante disso e do sim e não, essa pergunta que eu faço a vocês, vão vir convites nessa vida, gente, que vão parecer a melhor coisa no mundo. Racionalmente falando, humanamente falando. Mas que você vai entender no seu íntimo que é para você dizer não. Veja, a gente precisa ter sabedoria em relação a isso. Lá na FAUAPAR mesmo, tempo atrás eu era professor, fui convidado a ser coordenador. Comecei a atuar como coordenador e eu pedi para sair. Poxa, você foi promovido e pediu para descer? Pedi para descer. Porque eu vi que não era o melhor. Eu não era o melhor na função. Por mais que ganhasse melhor do que professor, a gente precisa enxergar se é realmente aquilo que deve ser. Veja, dizer não até para uma promoção. Isso é a gente ter sabedoria de perceber o que é mais importante na nossa vida e o que é o correto para nós. Então, isso é a apresentação de parte, claro, do livro Igreja do Cansaço. E o meu desejo é que essa palestra possa ser uma semente plantada no coração de vocês. Veja, é algo que todos os dias eu busco cuidar da minha vida. Avaliar. Claro que por eu ser autor do livro, a pressão é maior, né? Às vezes eu penso, não posso fazer tal coisa, né? Pô, escrevi o livro, né? Rapaz, não posso, né? Veja, mas é um desafio para todos nós aprendermos a sair dessa sociedade do cansaço, a qual é fácil de entrar, mas é difícil de sair. Mas nós podemos sim sermos diferentes. Seja não uma igreja do cansaço, mas uma igreja do descanso, crendo que Ele é o nosso descanso e a nossa salvação. Amém? Deus os abençoe. Obrigado, Rafa. E gostaria de abrir a perguntas agora. Pastor, eu sou líder dos casais, junto com mais um outro casal, eu e minha esposa, né? E nós tivemos reunião na terça-feira, e eu falei uma figuração, que o casamento é como um carro, onde o motor é seu relacionamento com Deus.
mas tem os 4 pneus, né? Onde tem o trabalho, a família, a igreja. E muitas vezes as pessoas se preocupam demais em calibrar o trabalho. Se calibra demais o trabalho, calibra demais, e a família esvazia. E o carro capota, porque um dos pneus está vazio. Então a gente tem que se preocupar nesse sentido, e fica tudo carregado. Se você carrega demais o seu trabalho, você vai sentir com certeza uma hora que está falhando, e o peso fica pior, né? Então você vai sentir muito isso aí, e fica a carga muito pesada. E quando você consegue calibrar os pneus de forma certa, adequada, o teu carro vai embora e você consegue andar com tranquilidade, né? É uma ótima analogia. Eu já tinha ouvido ela com a analogia da cadeira. O seu nome, meu irmão? Rogério. Eu ouvi da cadeira, que ela tem 4 pernas, se uma perna estiver maior que as outras. Mas a do carro é mais interessante, né? Porque a cadeira está com as pernas lá, tu não vai ficar mexendo nas pernas numa cadeira, né? Agora o carro tem que calibrar de tempos em tempos, né? Então é algo interessante, muito boa analogia. É isso, às vezes a gente acaba... O ser humano, por natureza, é exagerado. Eu acho que o homem tende a isso mais do que a mulher até. Nós somos exagerados e a gente se dedica muito a algo. Mas qualquer uma das áreas, se a gente se dedicar demais, é um problema, de menos também. Então, por exemplo, saúde. É importante cuidar da saúde. Agora, aquele cara que é ficcionado na saúde, vai à academia, dieta, não sei o quê, e a própria casa sofre por causa disso, né? A mulher está lá se virando com as crianças. Não, amor, tchau, que eu vou para a academia, que é meu horário. Hoje tem que estar pago. Gente, né? O cara que cuida do lazer, mas faz isso, né? Oi? Paga lá e deve no outro, né? Daí não adianta nada. Então, a gente precisa ter sabedoria para balancear as coisas na nossa vida. Para enxergar, né? Não só enxergar os momentos diferentes, mas as necessidades diferentes. E esse equilíbrio é muito importante. Agora, muitas vezes a gente acaba falhando do quê? Exagerando, né? Se dedicando muito no trabalho, por exemplo. Não, minha família não precisa porque eu já estou dando sustento. É isso que eles precisam. Tem algo muito maior que se precisa do que o dinheiro. A presença, o amor, né? A instrução. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. Muito bom, viu, meu irmão? Boa analogia. Boa tarde, pastor. Acho que vindo um pouco ao encontro, né, da igreja do cansaço, uma informação. O Brasil hoje é o 3º país com mais tempo de tela no mundo, né? Em média, 9 horas por dia, uma pessoa fica conectada. E a Inglaterra, recentemente, mês passado, editou uma lei proibindo adolescentes de usar a maioria das mídias sociais, né? Então, acho que isso vem muito ao encontro, porque esse tempo que você tem, né, extra, ele está sendo totalmente consumido pela mídia, né? Que ao mesmo tempo que é bênção o celular, mas ao mesmo tempo tudo é criado para sequestrar a mente das pessoas, né? Esse é o objetivo do algoritmo, né? Steve Jobs, por exemplo, ele proibia os filhos dele de usar a mídia, porque os funcionários dele têm como missão criar programas e algoritmos para manter as pessoas quanto mais conectado, melhor, né? Eu já vi muita gente falando, né? Os filhos desses donos das grandes redes, e aí falam, se eles não permitem os filhos deles consumirem, por que a gente está consumindo, né? É algo para a gente se questionar o efeito disso. Gente, a gente não tem como saber completamente os efeitos das redes sociais na sociedade. Por quê? Não temos tempo para isso ainda. As redes sociais não são de muito tempo atrás. Para a gente saber os efeitos, só lá na frente, quando a gente olhar para trás. Mas daí já vai estar feito estrago na próxima geração, né? Então, a gente precisa ter a capacidade de antecipação, de crítica. Tem gente que fala da IA hoje em dia, né? Aí eu vi alguém falando, não, a IA ela é inevitável. Falou assim, IA é inevitável. Aí um amigo meu que trabalha sobre filosofia da tecnologia, falou, não tem esse negócio de inevitável. Aí falou, parece coisa do Thanos, já viu? Não, o Thanos lá do Marvel, eu sou inevitável. Não existe inevitável, a gente que escolhe. Não, mas a IA é inevitável. Não, a gente tem escolhido depender da IA. E aí a gente tem que aprender a saber acelerar ou pisar no freio conforme as coisas. Eu não posso pedir para a IA fazer um livro desse. Eu escrevi. Agora eu posso pedir para a IA dados para me ajudar. Agora eu preciso ter o senso crítico também. A IA tem muitos erros, gente.
Agora, por que as pessoas não têm aprendido a criticar e a saber quando há erro? Porque as pessoas não estão pensando. E olha, eu falo isso com muito temor, sabe por quê? Eu e minha esposa, a gente foi agora para casa nova, a gente tem usado muito o ChatGPT. Por quê? Para ele nos ajudar a pensar o uso dos espaços. Chegamos lá na casa, puxa, como é que a gente organiza a nossa casa? Tiramos foto dos espaços, pedimos, ChatGPT, ajuda a gente a pedir. Aí eu gravo lá, chat, me ajuda, tá. Sabe o que começou a acontecer? O meu filho mais velho começou a vir. Pai, deixa eu ver teu celular. E começou a querer usar o chat. Pai, deixa eu falar com o chat. Não, filho, por que você quer usar? Não, porque eu quero aprender. Chat não é espaço para aprender, não. Mas por que ele está pensando dessa forma? Porque eu preciso conduzi-lo para ele entender que o espaço de aprendizado é diferente disso. Agora, você vê o uso que a gente tem feito do chat? Qual vai ser o efeito disso lá na frente? Quando começou o Google mais intenso, eu fui numa palestra de um historiador, já falecido, Carlo Ginzburg, historiador italiano, faleceu acho que ano passado. E aí ele falou, a história na era Google. Ele falou, hoje as pessoas não têm guardado as coisas na memória, porque tem o Google para pesquisar. Qual o efeito disso? Sabe qual é o efeito na igreja? Vou dar um exemplo. Os jovens não conhecem textos bíblicos. Os jovens não sabem achar textos bíblicos. Os jovens não sabem textos de cor. Não é culpa deles. É porque hoje a gente está acostumado a saber uma partezinha do versículo e joga no Google e ele nos dá a resposta. Para que ficar perdendo tempo procurando lá na Bíblia, folheando? É só pedir para o Google, é só pedir para o ChatGPT. E aonde isso vai parar? A gente precisa pensar no efeito disso, antecipar e aprender a colocar os limites. Porque nós, limitando, vamos dar o exemplo para que outros façam o mesmo. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Seu nome, perdão? Paulo, Deus abençoe, Paulo. Mais alguém tem questão? Ô pastor, falando ali sobre o teu livro, né? É um tema assim é um tema bem atual, né? Que a gente está vivendo hoje em dia na igreja. Aí trazendo para essa referência que você trouxe sobre a sociedade do cansaço também, né? A igreja do cansaço, ela se tornou cansada devido à sociedade estar cansada, né? Porque a igreja nada mais é do que a sociedade, né? É o corpo social ali que tá vivendo ali num espaço. Então, se a igreja se tornou cansada através da sociedade, foi construindo esse cansaço, esse desgaste devido à rotina, devido a essa vida corrida que a gente vive, né? Acabou trazendo para dentro da igreja. E como que a igreja, que na verdade o papel da igreja é trazer luz, é trazer cura, é trazer um norte para o mundo, né? Mas na verdade a igreja acabou sendo influenciada através do mundo que estava sendo ali, de tempos em tempos ali foram tomando bordoadas e chegou nesse estado, né? Então, no caso da igreja cansada, né? Da igreja nesse estado de cansaço, então primeiro ela vai ter que se curar, ela vai ter que se tratar, para depois trazer essa cura para essa sociedade que está cansada lá fora, né? Então acho que é uma coisa assim, interessante da gente estar analisando, né? Essa questão da igreja estar nesse estado, não generalizando, né? Mas assim, por toda essa questão que você trouxe também da rede social, essas doutrinas, né? Essas heresias aí que são destiladas aí na internet, eu acho que o papel da igreja, né, nesse tempo atual vai ser muito complexo, né? Devido até a uma questão até escatológica, né, falando que isso aí já era uma coisa que já era premeditado, né? Então, qual que é o papel da igreja, né? Aquela igreja mesmo, a igreja
a noiva de Cristo ali, de saber se portar, de saber trabalhar isso aí, tanto na igreja local quanto na sociedade, né? Então, acho que é uma coisa bem bacana a gente trazer essa análise, não só para dentro da igreja, para restaurar, mas também para trazer a cura para a sociedade que não segue, né, a Cristo. O seu nome, meu irmão? É Estevão. Estevão, obrigado pela questão. E realmente, se a igreja ela foi afetada pela sociedade do cansaço, ela precisa não só melhorar, mas ajudar na cura da sociedade. E isso é possível. A igreja ela faz diferença na sociedade, gente, desde o início. Na Roma Antiga, eu sou historiador, né? Roma Antiga, começa a igreja inventa coisas que não existiam e que transformam a sociedade. Não existia orfanato, a igreja criou. Não existia asilo, a igreja criou. Por quê? Para atender o problema que era a segregação dos órfãos e viúvas. São invenções cristãs que mudaram a sociedade e a forma de enxergar as pessoas. Nós podemos hoje também fazer isso. Não se trata de invenção específica, mas se trata talvez de um viver diferente, para levar as pessoas a se questionarem. Vou dar um exemplo. Lá em Curitiba tem uma igreja, que não é de outra denominação, porque é uma igreja, como é que se diz? De denominação à parte, vamos colocar assim. Essa igreja, tempo atrás, ali em dezembro, janeiro, decretou férias. Férias do culto, não tinha culto. E eu descobri quando eu fui visitar, porque eu entrei em férias, eu falei, tem meus amigos nessa igreja, eu vou lá visitar meus amigos. Cheguei lá, não tinha. Olhei no Instagram, que nem tinha olhado no Instagram, a partir desse domingo nós vamos entrar em férias por tanto tempo. Daí, puxa vida, igreja de férias, que esquisito, né? Aí eu vi a justificativa deles, compreendendo que é necessário descanso, e descanso é parte do aprendizado, nós colocamos férias para todo o corpo pastoral, mas também para toda a igreja. Eu fiquei assustado com aquilo. É estranho para nós, né? O que geralmente se faz na férias do pastor? Chama outros para ir pregando e vai conduzindo, para não ter férias. Aquela igreja instaurou férias. É o certo? Eu não sei dizer. Mas eles estão querendo, através disso, passar uma mensagem. Passar uma mensagem. Eu cheguei na minha igreja agora, em Maringá, eles ficaram 1 ano e 6 meses sem pastor. Quem conduzia a igreja foram os líderes. Eu cheguei e deu aquele alívio neles. Só que eles continuaram trabalhando, liderando os PGMs, correndo. Cheguei, em julho, eu falei, gente, vamos tirar 3 semanas de férias do PGM. Culto, deixa comigo, vou pregar, vou conduzir. PGM que vocês estão liderando 3 semanas para vocês descansarem. Por quê? Porque eu quero passar uma mensagem para eles. E que servir é bênção. Não é só para sugar a eles, não. Então, nós como igreja, a gente pode passar uma mensagem e isso pode afetar a sociedade lá fora. Eu falar e ensinar isso foi ouvido por aquela irmã que eu mencionei, que está chegando na nossa igreja. Essa lógica de cuidado, na qual essa irmã já foi até na nossa casa, ela recém chegou na igreja, já foi na nossa casa, almoçou na nossa casa, a gente preparou uma comida para mandar para o marido dela, que não é crente, e o marido dela falar, puxa, igreja diferente, eu não sabia que era possível uma igreja assim. Ele é sociedade, ele não é igreja, ele não conhece Jesus, mas talvez a vida dele seja tocada, e ele pense nessas coisas a partir do que a gente está fazendo. Igreja é para isso, gente. A igreja não é para se moldar na loja desse mundo, pelo contrário, é para ser contra a cultura. Igreja é para combater o inferno, para enfrentar de frente e resgatar vidas. Tem gente com a vida presa nessa lógica terrível do cansaço. Cabe a gente fazer diferença. E nós podemos, através daquele que é o descanso, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode. Só que o problema é que a gente precisa deixar de lado algumas coisas que são tradições, hábitos, ideias, cultura, para voltar para as Escrituras e às vezes praticar algumas coisas que a gente acaba esquecendo. O livro apresenta problemas, mas apresenta algumas soluções. Sabermos onde está a nossa identidade, aprender a descansar,
de aprender a dizer não, cuidar nosso coração perante os ídolos. Há muitas respostas. Mas é algo tão importante que a editora até falou comigo, Vili, você tem que fazer o livro 2, Igreja do Descanso. Só sobre como fazer a diferença. Eu falei para eles, vou fazer ainda. Mas sabe por que eu não escrevi ainda? Porque eu estou aplicando primeiro na minha vida. O desafio é grande, gente. Mas eu creio que nós podemos, passo a passo, ajudar a igreja a ser conduzida para o descanso que é Jesus Cristo. E assim, atrair a sociedade a uma mudança verdadeira. Amém? Amém. Posso encerrar com uma oração ou ainda tem pergunta, Rafa? Não sei. Olha lá o irmão antes. É a última que eu estou cansado e a sociedade cantando, cara. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Eu conhecia já o livro do Chu, né, por audiolivro, e uma das coisas que ficou bem claro para mim é que na sociedade anterior a gente tinha o tal do você deve e hoje eu posso, né? Eu devo, eu posso. No meio cristão, antigamente, era comum a gente se relacionar com Deus com base no castigo, era comum a gente ver, Deus é amor, mas aí vinha aquela coisa, mas é justiça e juízo, né? E aí a gente tem um outro lado, que é o contexto atual, que é o do positivismo. Mas também, eu não sei se é o certo colocar como positivismo o que eu vou falar em seguida. Mas, às vezes, a gente se relaciona com Deus, falando em cansaço, assumindo várias atividades na igreja, como se isso... meio que daquele complexo de Marta, se relacionando com Jesus... por aquilo que a gente faz, quando nas palavras de Jesus mesmo, o mais importante, a parte melhor é ouvi-lo. Mas aí é que vem a minha pergunta. Como não assumir responsabilidades demais se cansando, mas também não sendo negligente com o meu ministério, com aquilo que Deus colocou para eu fazer na igreja? Ótima pergunta. Seu nome, meu irmão? Oséias. Oséias, uma ótima pergunta. Veja, precisa haver uma sabedoria de duas partes, do pastor da igreja e do membro da igreja. Porque às vezes nós pastores somos tentados a querer botar o pessoal para trabalhar sem considerar o momento. Vou dar um exemplo. Chega um professor universitário na nossa igreja, o que a gente faz? Opa, professor, bota para dar aula no EBD. É ou não é? Se chegar um músico profissional, a gente vai querer botar no louvor, sem avaliar o que? O momento da vida dessa pessoa. Lá em Curitiba, na nossa igreja, chegou um professor universitário, professor de teologia, um bom professor. Ele chegou, hoje ele está dando aula no EBD, mas ele não chegou dando aula no EBD. Porque antes a gente precisava conhecer ele e cuidar da vida dele. Às vezes a pessoa chega e a gente está numa lógica de cansaço que já quer botar as pessoas para fazerem as coisas, ao invés de sentar e ver como a pessoa está. Essa mulher que chegou na nossa igreja, essa jovem, veja, tem os filhos dela, ela chegou, pastor, na outra igreja eu servia no louvor, eu servia nas crianças. Quando os líderes souberam o que eles fizeram, já grudaram. Irmã, a gente está precisando de gente servindo. Né? Falei, calma, a gente precisa cuidar da vida dela. Precisa ajudar. Fui eu e minha esposa, fomos, visitamos ela. Ela foi, almoçou na nossa casa. Falei, o que eu mais quero agora é conhecer o marido dela. É conhecer ele. O que eu mais quero é abençoar a vida dela. Não é sair colocando ela para trabalhar. Então o pastor precisa cuidar. Mas há aquele membro também que quer servir, mostrar serviço. E quer pegar 18 ministérios diferentes. Tem um irmão lá na igreja, se deixar, ele pega 18 ministérios. Já conversei com ele. Meu irmão, calma. Você tem esposa, filha pequena, calma. Então vai da sabedoria de avaliar o momento. Tem 2 líderes da nossa igreja que agora estão para ter filho. Na verdade são 4, né? 2 casais. Um desses casais eu liguei esses dias e falei, olha gente, vocês devem concentrar no nascimento da filha. Concentre. Pastor, porque depois a gente volta a servir. Falei, não é o momento de pensar nisso, é o momento de concentrar.
primeira filha de vocês, é um momento especial, um momento difícil, delicado, envolve muita coisa. Concentre no nascimento dela e contem conosco para isso. A gente quer mão para trabalhar? Quer, mas a gente precisa ter essa sensibilidade. E as pessoas precisam enxergar que o valor delas não está no quanto elas servem. Por que tem gente que se enche de trabalho? Porque às vezes está na ideia de que é isso, é aí que está o valor dele. Ele está enchendo de trabalho porque ele se alimenta de alguém falar bem do trabalho que ele presta. Por uma carência emocional. A gente precisa ajudar essa pessoa a enxergar que o valor dela não está no serviço que ela presta. O valor dela está em quem ela é para Jesus. E isso pode demandar da gente, como pastor, até a falar para alguém, olha, com amor e carinho, né? Eu não vou te colocar em tal ministério para cuidar de você, para te amar, para te amparar, para caminhar contigo. Agora, chegando aí na igreja, teve uma pessoa que eu fiz isso. Olha, eu quero que você sirva. Eu quero mesmo ser a bênção, mas nesse momento, eu quero caminhar contigo para você estar bem, para poder servir. Agora, a gente tem tido essa sensibilidade? Ou será que muitas vezes a gente está num desejo tão grande de fazer as coisas acontecer que a gente entra numa lógica de uma igreja do cansaço? E eu falo isso para os irmãos, não me achando melhor que ninguém, não, pelo contrário. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas da minha igreja, com certeza, situação das outras igrejas, que estamos caminhando a fim de fazermos diferente. A fim disso aqui não ser só um discurso, entendeu, meu irmão? Mas ser uma prática que eu aplico para a minha vida, que eu coloco na igreja, para que as pessoas vivam diferente. Só que tem uma questão, isso é mudança de cultura. Tem nada mais difícil do que mudar a cultura. Quando eu falei que íamos ter férias nos PGMs, teve gente que ficou chateada comigo. Teve líder que ficou brabo. Eu falei que era férias, não proibi vocês de se reunirem. O pessoal está bravo, ué. Faz uma festa, ué. Faz alguma coisa. Não estou obrigando ninguém a não fazer nada. Mas ficaram bravos porque não estão acostumados com isso. E a gente precisa ajudar o povo a enxergar para além do que está acostumado. Mudando a cultura, de uma cultura cansada para uma cultura do descanso em Jesus Cristo. Servindo, com certeza, usando nossos dons e talentos, com certeza. Mas não enchendo muito um pneu e cuidando todos os aspectos da nossa vida para vivermos bem, conforme a vontade dele. Meu irmão, obrigado pela sua pergunta. E não sei, Rafa, se tem mais alguma pergunta? Ô, pastor. Vili, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou um pouquinho hoje aqui sobre essa questão da publicização da vida, né? A gente está muito envolvido em rede social, e é bem verdade que quando esse negócio de rede social não existia, quem é médico não sabia muito bem como que o outro médico trabalhava, né? Só quando tinha uma conferência, um congresso, aí conversava, trocava figurinha, mas cada um fazia o seu trabalho. Isso favorecia para que cada um também encontrasse aquilo que ele era bom, aquilo que ele gostava de fazer. E isso no âmbito profissional das nossas profissões, né, que nós temos. Só que hoje, com esse advento de estar tudo publicado, isso gera em nós uma certa comparação e uma busca por um sucesso que às vezes é um sucesso idealizado, né? Um sucesso daquilo que é o padrão coletivo do que é sucesso. E às vezes nós trocamos o nosso sucesso, que é aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é o nosso gosto, por aquele padrão de sucesso que é estabelecido. E muitas vezes eu percebo que isso traz muito cansaço para a gente correr atrás de um padrão, ficar indo atrás de uma comparação que traz para nós um peso muito grande. Então, de que forma que você acha que essa comparação nos afeta, principalmente como homens, né? De nos compararmos e procurarmos ter o sucesso do outro, e de que maneira nós podemos encontrar essa identidade
do que é o meu sucesso, o que eu gosto de fazer, no que eu sou bom, como que eu vou encontrar o meu lugar nesse mundo, sem querer usar o lugar dos outros, né? Alcançar o lugar dos outros, o que obviamente vai nos trazer muito cansaço. Ótima questão, Filipão. A gente segue essa lógica do cansaço, que é uma lógica de competitividade. Para a gente ir nesse caminho, a gente tem que quebrar isso. A gente não está aqui para competir, quem é melhor, não é. Mas às vezes na nossa cabeça está assim. Eu lembro quando eu era estudante lá da FAAPAR, eu ambicionava ser professor. Não sei se o Felipe lembra, sempre gostei de estudar. E eu cheguei para um dos professores lá e falei, olha, eu ainda pretendo estudar para ser pastor, ser professor aqui e tal, não sei o quê. Você pode me dar o caminho das pedras? O professor olhou para mim, cara, eu tive que me virar. Se vira. Então tá bom. Beleza. Por quê? Ele pensou assim, vou ajudar esse cara vai virar o quê? Meu rival. Uma hora esse cara cresce e vai competir comigo. Agora tiveram professores que fizeram diferente. Professor Zacarias. O professor Zacarias me convidou a dar aula quando aluno. Vili, eu soube que você está estudando tal autor, você não quer dar aula sobre isso? Eu vou estar lá, vou te acompanhar, eu vou observar a sua aula. Você tem muito potencial para no futuro ser professor. Olha que legal, gente. Eu, quando professor iniciante lá, um dia vi o professor Gusto. Vocês conhecem o professor Gusto? O professor Gusto estava com um livro, eu olhei, curioso, né? Vi que estava o nome dele, Antônio Renato Gusto. Eu falei, professor, mais um livro publicado. Mais um, Vili. Eu falei, quantos já, professor? Ah, tantos, eu nem lembro, 30 e poucos, sei lá, assim, um número grande, né? Eu, nossa, professor, um dia eu espero chegar no seu nível aí. Ele olhou assim, fechou. Vili, você não só vai chegar, como vai me ultrapassar. Você, com certeza, vai ser um professor muito melhor do que eu. Seu potencial é enorme e Deus vai te abençoar. Cara, olha a humildade desse cara. Ele não me vê como um competidor correndo contra ele. Ele me vê como o quê? Um colega a quem incentivar para ir mais longe. Se a gente vier com a lógica do mundo, o mundo lá fora é assim, gente. Um querendo puxar o tapete do outro. Um querendo estar melhor que o outro, mostrar mais serviço, ter mais número. Se a gente vier com essa lógica, não vai dar certo. Mas se a gente vier com a lógica do reino, de que todos somos um em Cristo, mesmo Espírito, mesma mente, nós vamos mais longe. Aí a gente deixa de olhar o outro com lógica do quê? De comparação, e olha o outro com lógica de alegria. Se alegrando com quem se alegra e chorando com quem chora. Ao invés de ficar alegre com quem se dá mal, olha lá o cara. A gente sofre junto e se alegra com aqueles que se dão bem, ao invés de se comparar. Nosso coração precisa ser cuidado, gente. Agora cabe a gente pensar, será que eu já vi alguma vez a desgraça do outro e fiquei, no fundo, feliz porque eu não caí na mesma desgraça? De ouvir falar de algum pastor que caiu aí em algum pecado, foi pego, alguma coisa do tipo, e eu ficar feliz, ao invés de ficar triste, pensar, cara, por que ele não abriu o coração? Por que eu não ajudei ele? Por que eu não fiz a diferença? A gente tem que olhar para dentro de nós para nós sermos diferentes. Se a gente tiver a mesma mentalidade, gente, que o mundo lá fora, a igreja de Jesus não vai ser diferente. E Jesus disse que a marca da igreja, diz lá em João, nós seríamos conhecidos quando nos amássemos uns aos outros. Deus nos dê graça a sermos diferentes do mundo, a sermos não uma igreja do cansaço, mas uma igreja do descanso. E assim vamos prosseguir. Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus nos dê graça. Aqueles que estão à frente da igreja, mas todos nós, como igreja de Cristo, caminhando juntos para a glória de Deus. Amém? Amém. Queria orar pela vida de vocês, orar por essa semente que foi plantada. Que Deus dê graça. Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada um desses homens que está aqui, Senhor. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos que essa palavra que foi trabalhada hoje, Pai, pode fazer muita diferença nas nossas igrejas, na sociedade, através das nossas vidas, se nós nos dispusermos perante Ti. Por isso nos colocamos aos Teus pés, Deus, e pedimos a Tua graça. Esteja limpando nossos corações, esteja nos instruindo, Deus,
para nós mudarmos hábitos, mudarmos pensamentos, mudarmos práticas, Pai, para nós vivermos conforme a Tua vontade, não conforme a lógica desse mundo, para nós ajudarmos a igreja a ser transformada e assim o mundo ser impactado através das nossas vidas. Cremos, Senhor, que homens impactados podem impactar e mudar o mundo. E te pedimos, Pai, começa isso em nós, pela Tua graça e através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.